Vamos ler a palavra de Deus, irmão? Abre a Bíblia aí. Liga a luz para esse povo. Quase que não precisa mais, está todo mundo quase no celular, né, irmãos? Neemias capítulo 6, verso de número 1. Irmãos, essa palavra que eu vou ministrar aqui, eu meditei nela há muitas semanas. Primeiro dia que eu abri esse texto aqui para ler, o irmão Lucas estava comigo, ele veio lendo na estrada, eu vinha dirigindo, eu falei, abre Neemias, começa a ler. É ou não é, Lucas? E a gente veio orando na estrada e Deus falando com a gente. E aqui em Neemias, no capítulo 6, verso 1, irmãos, agora toda atenção para a palavra. Eu vou ler o texto aqui de forma expositiva, para você entender a história. Quando eu for pregar aqui, você precisa estar por dentro da história. E talvez você nunca leu essa história na sua vida. E eu não quero que você fique perdido, né, Cleusamar? Não pode ficar perdido. Então vamos lá, Neemias capítulo 6, verso 1. Quem não tiver com a Bíblia, acompanha aqui no Data Show. Quem preferir só ouvir a história, tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, né, irmão? Tem gente que prefere ouvir, presta mais atenção ouvindo do que lendo, não tem problema. O negócio é você ficar preso na história. Neemias no capítulo 6, verso 1, a palavra de Deus diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído, fala essa palavra, reconstruído. Neemias que está dizendo aqui, irmãos. Ele falou que 3 caras, Sambalate, Tobias e Gesem, que eram inimigos, souberam que eu havia construído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, presta atenção na mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer o mal. Olha só, verso 3. Por isso, enviei-lhes mensageiro com outra resposta, com essa resposta, olha a resposta: estou executando um grande projeto e não posso parar, não posso descer. Vamos falar todos juntos assim, ó. Eu estou, bem forte, eu estou construindo, executando uma grande obra, um grande projeto. Fala assim, mas eu não posso parar. Amém ou não amém? Você não pode parar. Preste atenção. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias fala isso. E eles me mandaram 4 vezes, irmão, a mesma mensagem. 4 vezes, olha, vamos nos encontrar. E ele falou, não, eu não posso parar a obra. Outra vez, insistir com ele. Está aqui comigo ou não? Eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, em todas elas eu dei a mesma resposta: eu estou construindo uma grande obra e eu não posso parar. Então, na 5ª vez, Sambalate mudou de estratégia, irmão. Ele mandou-me um dos seus homens de confiança, com uma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, oficializou o negócio, sabe, floreou a reunião, falou, importante. E olha o que tinha na carta: dizem entre as nações, olha a importância, está pegando ou não? Olha a importância da carta, dizem nas nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, vocês está na iminência de se tornar rei deles,
e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a teu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E Neemias manda essa resposta, irmãos: nada disso que você diz que está acontecendo é pura invenção da sua cabeça. Vou ler de novo. Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Neemias falou o que para os inimigos? Não adianta você ficar inventando essa história aí. Quem está aqui comigo? Fica comigo, irmão. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, olha o que ele fez: orei, agora fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado adentro. E ele disse: agora é um amigo, irmão. Antes foram os inimigos, amém? Primeiro os inimigos mandam aquela fala 5 vezes: olha, vamos nos encontrar, para isso aí, desce aqui, vamos conversar. E ele falou: olha, eu estou construindo uma grande obra. Agora, quem que está chamando ele para conversar? O próprio amigo, é de dentro do ciclo. É esse camarada aqui, Semaías, fala para ele assim: ó, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, ó. Ele não está pedindo para descer lá para baixo, vamos para a casa de Deus, no templo, com as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi assim: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo de Deus para salvar minha vida? Não, eu não irei. Por quê? Porque eu estou construindo uma grande obra, e eu não posso parar. Quem está aqui comigo, irmãos? Percebi que Deus, olha o que ele percebeu: percebi que Deus não tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado, e ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo assim, e então eles poderiam me difamar e desacreditar-me. Ou seja, ele ia cair no discreto. Está terminando, mais 3 versículos. E aí ele fala assim, ó: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos, último versículo 16, olha para a Bíblia agora: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizados, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Quem já pegou a história aqui, dá um glória a Deus, irmão? Pegou a história comigo? De quem que nós estamos falando aqui, irmãos? Neemias era um escravo. Esse que narra essa palavra. Ele era um escravo, ele tinha sido levado como escravo para o exílio, e ele estava servindo naquela terra estranha como copeiro. Ele não era uma pessoa de grande importância, ele era um homem simples, ele era um homem comum, ele era semelhante eu e você. Olha para o seu semelhante aí, olha para o seu semelhante, olha, irmão, olha para o seu semelhante, fala assim: Neemias era um homem comum. Neemias era um homem comum que fazia coisas comuns. Talvez você se sente hoje assim como uma pessoa comum, mas você não é, irmão, porque Deus, Ele tem um projeto extraordinário, que está além do natural para a sua vida, assim como Ele tinha para Neemias. Neemias estava lá servindo todo dia o rei, numa alegria, numa satisfação, mesmo sabendo que era escravo. E alguém chegou e contou uma notícia muito ruim para ele, Reginaldo. O cara chegou e falou assim: olha, Neemias, é o seguinte,
destruíram a sua cidade, a cidade de Deus. Os muros foram queimados, as portas foram arrancadas, está uma desolação, está destruída a cidade. A palavra de Deus diz no capítulo 1 que Neemias ficou muito triste, irmão. Porque a casa de um judeu, a cidade de um judeu era como se fosse a sua própria casa. Ainda que ele fosse escravo em uma outra terra, irmãos, ele estava muito triste. E a Bíblia diz que ele começou a jejuar e a orar. Ele não era um pastor, ele era escravo, homem comum, mas ele começou a jejuar e a orar. E ele se entristeceu profundamente pela sua casa, irmão. Tem muita gente hoje em dia que quando fica sabendo de uma notícia infeliz da sua família, fica feliz, infelizmente. Mas nós, quando vemos alguma coisa ruim acontecer com a nossa casa, com o nosso filho, com a nossa esposa, com a nossa família, com o nosso irmão, porque tem muita gente que é da nossa família, que a gente considera, mas não é de sangue. Neemias, quando ficou sabendo que a casa dele estava em ruína, ele prostrou-se e começou a orar, jejuar, pedindo a Deus uma direção. E você sabe o que me chama a atenção? Que Deus não disse nada para Neemias. Deus não falou, olha Neemias, sai daí agora e vai lá reconstruir os muros. Deus não deu uma palavra. Ele orou e Deus ficou em silêncio. Irmão, tem muita gente que Deus já colocou no seu coração que você tem que fazer, mas você está esperando um anjo descer do céu para dar confirmação. Você sabe o que aconteceu, irmão? Por que Neemias sabia o que tinha que fazer? Porque ele já conhecia a palavra. Quem conhece a palavra, irmão, já tem a convicção necessária para fazer aquilo que é preciso. Todos vocês aqui já conhecem a palavra, e dentro de você, você já sabe o que tem que fazer, mas tem muita gente que está orando, e Deus não está falando nada, e ele fala, então não é minha responsabilidade. Se você está vendo, é sua responsabilidade. Se você está vendo a sua família em ruína, se você está vendo, sabe, o teu filho indo para as drogas, talvez você está vendo o seu filho com comportamento, sua esposa com comportamento, se Deus está te mostrando, a responsabilidade é sua, irmão. Só que Deus nunca dá aprenda isso aqui, Deus nunca dá uma responsabilidade para você, que Ele não vai dar o recurso para você executar. Deus não falou com Neemias, vai, ele orou, jejuou, queimou o coração, e ele tomou uma atitude. Irmão, você quer mudar a sua vida, quer mudar alguma coisa, tem atitude. Ele tomou uma atitude e foi, Mariuzão. Ele pegou e foi. E ele chegou diante do rei triste. E o rei olhou para ele e falou, estou te estranhando, Neemias, você é um cara tão alegre. Todo dia você serve na minha presença, você é um escravo, mas todo dia você se apresenta alegre, feliz aqui. O que está acontecendo com você? Você está doente? E ele aproveitou a oportunidade e falou, rei, eu estou desse jeito porque a minha cidade foi destruída. Eu estou muito triste. E o rei falou, rapaz, pede o que você quiser. O rei, irmão, deu um favor a Neemias, porque antes ele já tinha orado. E ele teve uma atitude, todas as vezes que um homem de Deus toma uma atitude, diante daquilo que ele já sabe que tem que fazer, diga assim, Deus abre porta. Deus abriu a porta, ele abriu. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus, irmão. O coração do governante está na mão de Deus. O coração do teu patrão está na mão de Deus. O coração, está na mão de Deus, irmão. Toda liderança levantada e constituída por Deus está na mão de Deus. Deus inclina para onde quer. Talvez você não está conseguindo fluir ainda, irmão. Em algum determinado lugar que Deus te colocou e tem alguém acima de você porque você não tem orado diante de Deus. Suas orações estão silenciosas. Mas Neemias orou. E quando ele orou, a palavra de Deus disse, Deus colocou a graça no rei. E ele falou assim, o que você quer, Neemias? Ele falou, eu quero ir lá reconstruir a minha cidade. Ele falou, pode ir. Quanto tempo que você vai levar? Ele falou, eu tenho que olhar lá para ver como é que está a situação da obra. Ele falou, vai. Aí Neemias foi saindo e falou assim, moço, eu vou fazer o seguinte, o negócio ficou fácil. Só que eu preciso de material de construção. Aí o rei falou, tudo bem. Aí ele estava saindo, voltou. Falou, mas é o seguinte, eu também preciso de homens para trabalhar. Ele falou, tá bom, pode levar. Aí ele estava indo, ele falou assim, mas eu preciso de cartas para me poder passar, senão ninguém vai deixar eu passar, vai pensar que eu sou inimigo. Ele falou, tudo bem. E cavalo? Tudo bem. E o rei foi abençoando, irmão, porque quando Deus está na direção, você toma uma atitude, as portas vão se abrindo de acordo com a necessidade. Sabe o que acontece, irmão? Tudo aquilo que a gente faz, segundo a vontade de Deus, se cumpre.
Você acha que qual que é o maior interesse? Deus salvar o seu pai, sua mãe, é o interesse seu ou é o de Deus? Não é? Deus não ama mais? Deus não tem interesse de salvar muito mais a cidade de Mineiros do que você mesmo? O que está faltando, meu irmão, para Deus salvar essa cidade, salvar a sua família, curar as pessoas, é uma atitude sua de fé. Deus não respondeu à oração de Neemias. Deus ficou olhando para Neemias enquanto ele orava, clamando, entristecido, porque ele estava indignado. Não consigo ver minha casa destruída. Irmão, eu estou falando isso aqui na autoridade do Espírito Santo. Tem muita gente aqui nessa noite que já desistiu da família. E Deus está mandando você se posicionar. Porque Deus não disse a última palavra. Está entendendo não, irmão? Quem ama a família aqui, levanta a mão. Tem alguém que está fora da presença de Deus? Lá na sua casa? Não desista da sua família, irmão. Neemias falou, eu vou orar pela minha casa, e Deus fez isso. Só que o que aconteceu, irmão? Ele foi. Um bom projeto, um projeto de Deus, tudo que ele estava fazendo era segundo a vontade de... Mas nem por isso, irmão, por ser a vontade de Deus, não é que não vai ter luta. Não é que não vai ter dificuldade, não é que não vai ter inimigo. Tem muita gente que não entendeu isso, irmão. Começa a fazer alguma coisa para Deus, aí começa a aparecer a dificuldade, já quer desistir. Ah, mas se Deus quisesse, se Deus fosse comigo. Não, irmão. Deus, Ele te dá a vitória, Ele já te garantiu a vitória, mas a gente tem que lutar. Ele quer ver você com a espada na mão. Ele quer ver você se empenhando, agindo como um próprio filho, irmão, de Deus. Como um príncipe, com espada na mão, tendo atitude. Ele fala que em Cristo nós já somos mais do que vencedores, mas Ele quer que você vença. Sabe o que é isso, irmão? É que nem um pai. Ele vai lá, coloca a bola, olha para mim, ele coloca a bola para o filho, e ele vai lá no gol. Já viu assim? Já fez isso com seu filho? Aí você fala, chuta, filho. Aí ele vem. Aí o pai, o que ele faz, irmão? É ou não é? Pula para um lado e a bola entra para o outro. Gol! É impossível ele vencer, irmão. É impossível ele fazer aquele gol. Mas o pai facilita a vitória. Meu Deus, vocês vão dormir? Dá um glória a Deus aí. Você está entendendo a palavra ou não? Deus facilita a vitória. Deus facilita você alcançar o projeto quando o projeto é segundo a vontade de Deus. O que eu estou dizendo para vocês essa noite, irmão, é que talvez você está esperando Deus dar uma resposta, que na verdade a resposta é a sua atitude. Tem gente aqui esperando Deus falar uma coisa que Ele já falou. As promessas da Bíblia é porque talvez você não conhece. Por isso que você não está prosperando, por isso que você não está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Tem gente que fala assim, eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, Deus não veio me batizar. Nunca fui batizado com o Espírito Santo, não consigo sentir aquela unção. Deus não tem que vir, irmão, é você que tem que buscar. Hã? Aleluia? É você que tem que buscar, ué, Ele já liberou. Só que a Bíblia diz, buscar a Deus. Buscar não é esperar. O que é buscar? Busca aquele violão para mim, André. Ele vai. Ele pega e traz. Buscar a Deus é ir lá, irmão, no céu. Fala, Deus, vem cá. Vamos ali. Tem um esquema para nós resolver, na terra. Em oração, clamor. Suas orações estão em silêncio. Tem gente que fica pensando no problema, meditando no casamento que não está dando certo, meditando no negócio da empresa que não vai, fica arquitetando, e o Espírito Santo está falando muito forte aqui, irmão. Tem muita gente que está tentando fazer as coisas dar certo com estratégia humana. Se você quer viver no natural, irmão, viva, mas você nunca vai chegar na plenitude do seu potencial. Espiritualmente falando, materialmente falando, em todas as áreas da sua vida, Deus quer que você tenha uma vida maravilhosa, extraordinária, mas você nunca vai chegar nesse potencial se você continuar com as estratégias humanas. Deus tem uma estratégia sobrenatural para a sua vida que nem Ele teve para Neemias. Só que como que era a postura de Neemias? Irmão, Deus já estava com a mãozona falando assim, eu já te abençoei, meu filho, vai. Só que ele teve uma atitude diferente.
E eu vejo muita gente hoje que começa, irmão, quando começa a aparecer alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, já começa a desistir. Ah, tem muita gente se levantando contra mim. Irmão, você não sabe o que é ser pastor. É você estar fazendo a obra de Deus para o bem de todos. E você tem inimigo de todos os lados. Isso também é na sua empresa, lá no seu trabalho. Você está tentando, as pessoas estão tentando. Por quê, irmão? Porque existe uma luta no mundo espiritual que você nem percebe. Você vir no culto hoje, você não sabe a guerra que foi. Tem anjo suadinho. Tem anjo que está assim, ó. Então olhando para você agora aí no culto aí, faz miserável, podia prestar atenção no culto, porque deu trabalho para trazer. Foi uma luta no mundo espiritual para você vir nesse culto hoje, irmão. Porque Deus te ama e os anjos se lascam, porque eles vão... E você está vindo, não sei se eu vou não. E os anjos estão aqui. Aí você senta aí, agora é com ele. Aí tem uns... Acho que o anjo dá vontade, né? Acorda, miserável. Deus está trabalhando em volta, irmão. O tempo todo da sua vida, cuidando de você, guardando a sua vida. A Bíblia diz que um anjo acampa ao teu redor. Você entendeu isso, irmão? Os anjos do Senhor estão a serviço da igreja. Tem gente que nem acredita em anjo mais. Não, a Bíblia diz que você não adorar anjo. Mas os anjos do Senhor estão a serviço da igreja. Ai de nós se não fossem esses anjos aí trabalhando. Quando você vai dormir, irmão, o bichão está lá, ó. E a Bíblia diz que se o anjo está ao redor, quem está ao derredor? É o cão. Capiroto. O diabo está ao derredor, bradando como um leão, buscando quem possa tragar, e o anjo está ao teu redor, e ele está aqui. Não vem não, que esse aqui é ungido. Não vem não, que esse aqui é escolhido. E o diabo está aqui, mas pecou. Mas está dando brecha. E o Espírito Santo está aqui, meu filho. Eu vou te convencer do pecado, do juízo, da justiça. Você vai se arrepender. Você vai mudar de vida, eu vou restaurar a sua história. O diabo quer destruir, você fica com raiva, porque ele não se arrepende, ele não tem perdão. Você, Deus está aqui, e ele está vendo, ele fica furioso, porque Deus está cuidando de você, está tendo uma paciência, irmão. Fala sério, Deus está tendo uma paciência. Sim ou não? Dá um sorriso aí se Deus está tendo paciência com você. Haja paciência, é Deus mesmo, irmão, longânimo. Porque se fosse você no lugar de Deus, eu duvido que você tinha essa paciência aí. Se o anjo está ao redor e o diabo está ao derredor, tem uma coisa engraçada. A Bíblia diz que o anjo acampa ao, ele não mora, ele acampa. Deve ter um revezamento aí de turno, porque tem gente que dá muito trabalho. Tem que revezar, senão não tem que aguenta. A Bíblia diz que ele acampa. Se ele acampa, eu pelo menos quando eu acampo, se o negócio estiver meio feio que vai chover, eu pego a barraca e ó. Se o anjo está acampado ao seu redor, significa que ele pode, ó. Isso depende do seu posicionamento. Porque tem gente que resiste ao Espírito Santo e fica esquivando os anjos de Deus. Fica provocando. Vai lá na beira do precipício. E fica brincando. Fala para a pessoa que está do seu lado, cuidado com as brechas. Porque numa brincadeira dessa... Neemias confiava que Deus estava com ele, irmão. E ele começou a construir o muro. E ele construiu o muro. A Bíblia fala que numa mão ele ficava com a trombeta, porque o muro era grande demais. A obra era muito grande, os trabalhadores eram pouco. Continua de jeito ainda, irmão. E eles tinham uma trombeta na mão e uma espada. Deixava a espada aqui, punho de tijolo, pegava a espada. Porque estava de jeito, todo mundo querendo destruir, querendo acabar, não deixar eles concluir aquela obra. Tinha muitos inimigos. Você sabe por que a sua vida está difícil, irmão? Porque você tem muitos inimigos. É incontável. Se você for tentar contar os seus inimigos, pode observar. Quantos amigos você tem? Verdadeiro assim. Que apoia você, que chora com você, que te abraça, que dá uma palavra o dia que você está esmurecido. Quantas pessoas você tem assim? Quantas pessoas que todo dia mandam mensagem para você, hoje o seu dia vai ser extraordinário. Agora, quantas pessoas que todo dia chegam para você e te critica?
Quantas pessoas chegam, sabe, para tentar tirar a sua moral, para tentar baixar a sua bola, para tentar puxar as suas energias. É muito mais, não é? Só que você não precisa de muitos amigos, você precisa de um, pelo menos. Jesus. Espírito Santo. Se você for um amigo de Deus, irmão, o resto é que se lasque. O mundo vai acabar em sua volta, 1000 cairão, 10.000 a sua, e você não vai ser atingido. Neemias entendeu tanto isso, que naquele texto que nós lemos, ele bate no peito, e ele fala, quem sou eu, rapaz, para correr de inimigo? Quem sou eu? Eu estou construindo uma grande obra, deixa se levantar de cá, deixa se levantar de lá. Se Deus queimou meu coração, e está na palavra, eu vou fazer, e vai ser bem sucedido. O que aconteceu? Apareceu 3 caras, 3, irmão. Inveja de Neemias. Irmão, tem gente que ela não quer nada seu. Ele só não fica feliz de ver você bem. Tem gente que é assim, ele não quer o que você tem. Mas se ele vê que você está bem, ele começa a atazanar a sua vida. Começa a carregar a conversa. Eles começaram a inventar aquela história. Neemias não tinha nada com rebelião, irmão. Neemias não tinha interesse nenhum de ser rei. Mas eles não conseguiam ver a alegria, a determinação, sabe, a disciplina. Pega você, irmão. Começa a fazer academia. Aquela alimentação corretinha, fitness. Começa a levantar mais cedo. Você vai ver o tanto de gente para te criticar, para ficar tentando baixar sua bola. Começa a fazer umas brincadeirinhas, mas lá no fundo, irmão, aquela inveja, aquela vontade de estar junto com você. É assim ou não é? Compra um negócio, constrói alguma coisa, começa a fazer uma faculdade, irmão, tem um monte de gente torcendo para você dar errado. Não é porque ele quer o seu lugar, é porque ele não quer você bem. Ele quer atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Só que se você estiver dando ouvido aos inimigos, ora, o primeiro inimigo que aparecer e falar assim, para o que você está fazendo e vem cá. Estou sabendo uma conversa, estou sabendo uma fofoca, porque esses 3 aqui fez isso, viu? Desce aí, Neemias, eu estou vendo que você está agarrado aí trabalhando, desce aí que eu quero te mostrar um negócio. Ele falou, rapaz, eu não vou dar moral para você não, eu estou trabalhando. Tem muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para esse negócio de conversa não, não tenho tempo para esse trem de fofoca não, eu não tenho tempo para esses mexericos não. Irmão, tem gente, eu vou falar, vou ter que falar isso aqui, hein, Reginaldo? Estou empolgado com o Reginaldo, irmão. Vem no culto, falei, você quieta aqui, rapaz, você é crente, aleluia. Tem gente, irmão, que fica caçando jeito de intrometer na vida dos outros. Confusão que não tem nada a ver. Gente que gosta do embaraço, de uma luta, de um negócio, irmão. Ele não tem nada a ver com a vida do outro, ele manda um print. Ele faz um negocinho. Sabe, não tem nada com a vida do outro, e ele manda lá, olha, tá sabendo? Aprenda a ficar calado, irmão, quando alguém vier te contar um babado. Tá sabendo o que aconteceu com fulano na cidade? Bom, cara, você não tem nada a ver com a vida do cara, vai cuidar da sua vida. Vai. Toma tipo, seus trem tá tudo atrasado, porque você fica cuidando da vida dos outros. O negócio está atrapalhado, aí você não está dando conta nem de suas coisas, está querendo cuidar da vida dos outros. Neemias falou, não vou cuidar da vida de ninguém não, rapaz. Eu tenho uma grande obra, eu não vou parar. Deus vai fazer essa grande obra. Ele ficou, e eles insistiam. Porque o inimigo ele é insistente, irmão. Ele fica vendo até o quanto você é capaz de resistir. Quantas vezes você é capaz de resistir aí, irmão? A tentação do inimigo aí. Quantas vezes? Ele foi 1, 2, 3, 4, não importa. Ele falou, eu vou dar a mesma resposta. Fala a mesma coisa, fala a mesma coisa. Foi assim que o diabo resistiu Satanás. E é assim que você tem que continuar resistindo ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que você tem que fazer, irmão? Resista. Foca nas suas coisas, foca na sua vida, para de olhar para a vida dos outros, irmão. Você tem um projeto, Deus te falou no seu coração, toma uma atitude, firma a carcaça e vai até o fim. Ei, dá um glória aí, irmão. Aí Neemias foi, insistiu, aí eles tentaram oficializar, Joás. Eles tentaram oficializar, mandou uma carta e na carta bajulou ele. Falou, olha, o que você está fazendo aí tem tanta importância que as nações estão falando a teu respeito. Porque se o diabo ele não consegue te distrair, olha aqui, porque talvez você está caindo nessa aqui e não está percebendo. Se o diabo ele não conseguir te distrair, ele tenta te empurrar,
para o orgulho, para a soberba do coração, para a vaidade. Tem gente que começa um projeto pequenininho, está animado, o diabo não consegue parar ele, aí o diabo começa a envaidecer ele, fala: rapaz, esse projeto seu é bom, hein? Esse projeto seu aí vai ser o melhor de todos. E aí você começa a achar que você é melhor do que todo mundo. Seu salário melhorou um pouquinho, você já começa a pisar na empregada, você já começa a pisar na diarista, você já começa a pisar no seu colega de trabalho. É por isso que a sua vida não vai, irmão. Você sabe o que Neemias entendia? Ele entendia que a obra era de Deus e que ele não era nada, irmão. Ele nem se preocupou. Ele falou: quem sou eu para tentar salvar minha vida? Eu sei. O que ele está dizendo aqui, mano? Ele está dizendo que todo aquele negócio, aquela importância que ele estava dando ali, ele falou assim: não é por causa de mim, é porque eu estou fazendo a obra de Deus. Eu sei, irmão, que a luta... Esse dia eu falei para um irmão aqui da igreja. Eu falei: rapaz, antes de eu ser pastor, não tinha um inimigo. Parece que a vida fluía assim, mano. Tinha um negocinho aí, um trenzinho, mas... Irmão, o tanto de gente que a gente descobre que não gosta da gente, nem conhece a gente. Não gosto daquele pastor. Não gosto, não vou com a cara dele, cara ruim. Nunca nem... Mas por quê? Porque quando você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo alguma coisa pelo próximo. Isso aí não é só de igreja, irmão. Se você é uma pessoa abençoadora, escuta isso aqui. Se você é uma pessoa abençoadora, você gosta de fazer o bem para o outro, você gosta de investir em pessoas, você vai ver que a luta vai aumentar. O diabo não mexe com quem é egoísta, não, irmão. O diabo não mexe com quem é avarento, não, que pensa só em si mesmo. O diabo deixa ele quieto lá. Ele mesmo se extrapola tudinho para lá. Se você percebe uma pessoa, presta atenção, irmão, é princípio. Se você vê uma pessoa que ela faz as coisas, tudo que ela faz está dando errado, só que você percebe que é uma pessoa que está interessada só em si mesma, irmão, ela está se autodestruindo. Agora você vê uma pessoa abençoadora, cheia de esperança, cheia de vida, que passa alegria, que motiva as pessoas, você vai ver as lutas aumentar para o lado dela, e é por causa da obra que Deus está fazendo através da vida dela. E a recompensa é grande, irmão. Falei que o culto passado, irmão, invista em pessoas, tempo. Tudo que você puder investir em pessoas, Deus vai abrir portas sobre a sua vida. Neemias não tinha nada a ver com aquele negócio. Ele estava bonzinho, porque copeiro, ainda escravo, mas copeiro. Sabe o que Neemias fazia, irmão? O que o copeiro faz? Ele leva a bandeja para o rei, com aquelas comidonas que só o rei come, e aí o rei fala: prova aí para ver se não está envenenado. E ele, ó, deixa eu ver de novo, Senhor. Não, acho que não está não, deixa eu ver de novo. Eu acho que eu estou em dúvida. E ó, comendo a comida do rei, irmão. Estava de boa. O que ele tinha que mexer com o negócio de construir muro, irmão? Mas deixa eu explicar para você, irmão. Tem muita coisa que Deus coloca no seu coração, que se fosse depender de você, você não mexia com isso não, que você sabe que dá trabalho. Esses tempos falei para o Clécio, eu podia ter ido mexer com boi que dava menos canseira, a gente dá trabalho. Só que não foi não foi eu que coloquei no meu coração, foi Deus que chamou. Então tem muito projeto seu, pode avaliar, tem muita coisa aí, parece que alguém te empurra por trás de você para você ir. Você fala: não quero esse trem não, mexer com isso não. E aí de repente você está lá. Tem época no ministério que todo dia de tarde você quer largar isso e ir embora. Fala: Deus me livre desse negócio de igreja. No dia cedo você está lá, Pai do Senhor, irmão. Por quê? Porque Deus está no negócio. Pra você entender uma coisa, percebe o que aconteceu? Todo esse levante, toda essa luta, toda essa confusão, Neemias permaneceu firme, irmão. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Quantos projetos que você tem começado, que você sabe que queima no seu coração? Feche os teus olhos. Pensa aí, qual que é o projeto? Porque cada um aqui tem um projeto, irmão. Talvez seu projeto é do reino, talvez você está se sentindo: ah, pastor, mas meu projeto é uma casa. Não tem problema, irmão. Deus, Ele abençoa os projetos. Se Ele colocou no seu coração e você tiver uma atitude, as bênçãos de Deus já estão sobre a sua vida. Só que você não pode deixar 2 ou 3, olha só, Deus está abençoando, liberando uma palavra sobre a sua vida, mas tem gente aqui essa noite, que está deixando uma pessoa ou 2 ou 3 tirar a sua paz.
E você não está conseguindo fluir na sua vida, porque 3, 4 pessoas estão falando isso de você, porque não sei quem está pensando isso de você. Meu irmão, você está construindo uma grande obra, você não pode parar. Você tem um projeto de Deus. Ah, mas são pessoas importantes, são pessoas que têm um significado especial. Irmão, ninguém tem um significado mais especial do que Jesus. Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Dá atenção porque Ele está pensando, porque Ele está falando a teu respeito. Dá atenção porque Ele quer que você faça. Para de ficar ouvindo a opinião de todo mundo. Meu irmão, se eu fosse ouvir a opinião de todo mundo, eu já não estava aqui mais. Porque todo mundo tem uma opinião a teu respeito, que como tem que fazer. Então você dá um de doido, irmão, dá um de bobo. Começa a pensar nessas pessoas aí. Sabe o que você tem que fazer? Dá um de doido, irmão. Ouve todo mundo e faz aquilo que Deus falar. Sorri, concorde, depois você vai lá e faz do jeito que Deus quer. Aprenda a viver em harmonia consigo mesmo. Porque se você deixar, não é só 2 ou 3 que vai atrapalhar a tua vida, é qualquer notícia ruim, vai te desanimar. Você está num projeto, aí você ouve lá no jornal, que olha que vai entrar aí um político que vai acabar com tudo e não sei o que, meu irmão. Nem o cão, nem o diabo conseguiu acabar com o projeto de Deus. Você acha que político vai conseguir acabar com o que Deus tem para a minha vida? Porque Deus tem para a nossa nação? É claro que não. Não existe autoridade que não é constituída por Deus, irmão. Que você tem que ficar é na presença de Deus. Daniel governou na Babilônia, José governou no Egito. Sabe, Deus, Ele vai fazer nós governarmos aonde quer que seja, irmão, porque nós estamos com Ele. Creia nessa palavra. O povo está preocupado, irmão. Sabe, toma uma atitude do melhor na sua vida. Mas para de dar atenção para notícia ruim, pessoas que estão tentando acabar com o seu ânimo, e começa a ouvir o Espírito Santo. Como que Neemias fez? Com os olhos fechados. Neemias fez o seguinte. Você vai gravar isso aqui. Ele não deu atenção para os inimigos, que deram uma palavra contrária ao que Deus já tinha liberado. Segunda coisa, ele não deu atenção para os próximos dele, que falou, vamos para lá, vamos orar, vamos fazer isso, mas que estava contrário ao propósito de Deus. E terceira coisa, ele orava e falava assim, Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu vou terminar essa obra, porque o Senhor é o dono desta obra, desse projeto.